Ok. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, todos os vereadores que já foram adequadamente nominados aqui. Sintam-se bem acolhidos. Cumprimentar também as lideranças da APAI, né, que estão aqui acompanhando a votação do fundo logo mais às 16h. Eu vou fazer uma exposição em slides, e até se justifica esse tempo, tendo em vista o assunto do momento e tendo em vista a gravidade da situação. Nós vamos trabalhar hoje da motivação que tem sido anunciada para a saída da presidenta Dilma no cargo de presidente da República. Então, nós vamos tratar hoje das chamadas pedaladas fiscais e os decretos suplementares, fazendo uma relação com o nosso estado de Santa Catarina. Vamos lá. Em primeiro lugar, por que nós entendemos que o pedido de impedimento deve ser rejeitado por falta de fundamentos jurídicos? Primeiro, porque os decretos de crédito suplementar foram editados com base em autorização legal. Tanto o artigo 38, como também o artigo 4º, ambos da lei orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, os decretos editados estavam fundamentados em manifestações das equipes técnicas, além de análise jurídica de órgãos da Advocacia Geral da União. Portanto, até chegar às mãos da presidenta para o ato de assinatura, passou para mais de 30, 40, 50 técnicos que sempre fazem isso todos os anos. Não é algo diferente neste ano em que está sendo analisado. Terceiro, em relação às alegações das chamadas pedaladas fiscais, não há ato da presidenta que possa ser configurado como crime de responsabilidade, né? São alegações genéricas relacionadas a atos de 2015. As pedaladas fiscais, elas não configuram crime de responsabilidade. Por quê? Porque não há qualquer ato da presidenta e não configura empréstimo, que são as chamadas operações de crédito. Ou seja, não houve dolo, intenção de burlar o orçamento ou enganar a população. Segundo, os empréstimos realizados no âmbito do Plano Safra, que o deputado Dirceu falou muito bem aqui, um programa que orgulha e que leva condições aos agricultores do Brasil inteiro, decorrente de subvenções econômicas, não se enquadram em operações de crédito indicadas nos artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A edição de créditos, de decretos de crédito suplementar está de acordo com a meta do superávit primário. Primeiro, porque não aumentou em nenhum momento o gasto do governo, o gasto permaneceu o mesmo, já que o limite fiscal continuou o mesmo. Segundo, permite que o Estado, todos os poderes, não só o Executivo, também reprograme uma determinada política pública de acordo com a realidade. O orçamento não pode ser uma peça engessada, sem sofrer modificações, porque o orçamento ele depende das receitas e, portanto, depende da conjuntura. Daquilo que se arrecada. Então, ele pode sofrer, sim, desde que haja, dentro da regulamentação, conforme foi, ele pode sofrer modificações autorizadas, como é o caso da presidenta Dilma. Terceiro, apesar de editados pela presidência, decretos de crédito suplementar servem a todos os poderes, portanto, e são práticas requeridas pelos gestores. Pode passar. Então, o que nós temos aqui? Uma coisa que a população precisa entender é a gestão orçamentária, ou seja, a dotação. Outra coisa é o pagamento, é a gestão financeira. Então, você tem uma dotação, às vezes a gestão financeira não bate exatamente com a gestão orçamentária. Então, os decretos que estão sendo aqui falados, né, eles podem alterar as dotações, mas não a meta fiscal, que é de fato o que aconteceu. Alterou as dotações dos anexos da lei orçamentária, mas não alterou a meta fiscal. Portanto, primeiro entendimento que precisa ter claro aqui, nós entendemos que não há
crime de responsabilidade da presidenta. Ela não esticou orçamento, não embolsou um centavo, não cometeu desvios, portanto, não há crime de responsabilidade da presidenta. No entanto, e aqui eu quero chamar a atenção, que eu vou entrar no estado de Santa Catarina. Nós estamos falando até agora da União, da presidenta Dilma. Agora nós vamos entrar no estado de Santa Catarina. Porém, portanto, se o Senado aprovar o impeachment da presidenta Dilma, com base nesta caracterização de crime de responsabilidade, todos os entes federados serão atingidos. Isso precisa ficar muito claro para todos. Todos os entes federados serão atingidos a partir deste entendimento que o Senado possa ter. Vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal é a mesma para todos os entes federados. Portanto, o processo de impeachment terá consequência para todos os governadores e para todos os prefeitos. Não dá para ter um peso para um e outro peso para outro. Vamos a Santa Catarina, então. Vamos analisar Santa Catarina. E aqui eu parto, inicialmente, do Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, que fez a seguinte fala na comissão que está processando a nossa presidenta Dilma quanto ao impeachment. Então, da comissão do Senado Federal, abre aspas, ele diz: e quanto aos decretos de crédito suplementar, o Tribunal de Contas da União nunca disse que era legal, legítima ou correta a edição de decreto de crédito suplementar em descompasso com a meta fiscal. Diz ainda, a inconstitucionalidade do decreto se dá quando ele é editado. O que vale é o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta é anual, mas é para ser cumprida dia a dia. Então, ele está dizendo que, embora a presidenta, no ano fiscal, cumpriu a meta, tudo dentro da lei, há alguns dias, estes decretos, na tese deste procurador, não estaria cumprindo a legislação. Então, vamos lá. Se esta tese vale para a presidenta Dilma, vale para o governador Colombo. E nós fizemos um levantamento, a assessoria da bancada, composta de economista, composta de advogados, composta de jornalista, enfim, toda a nossa equipe, identificou que o governador de Santa Catarina não cumpriu a meta fiscal em nenhum bimestre de 2015, muito menos no conjunto do ano de 2015. Portanto, não cumpriu nenhum bimestre e não cumpriu o ano de 2015. Segundo a concepção, a tese dos denunciantes da Dilma, o governador de Santa Catarina não poderia ter editado nenhum decreto de crédito suplementar, porque bimestralmente não cumpriu a meta. Vamos lá. Está aqui o quadro que comprova o que eu estou falando. O que está em vermelho é a meta, é o percentual da meta que deveria ter sido atingido, e o que está em azul é o resultado primário. Se vocês observarem, deputados, e a todos que estão acompanhando esta sessão, no primeiro bimestre não cumpriu a meta, no segundo bimestre não cumpriu a meta, no terceiro bimestre não cumpriu a meta, no quarto bimestre não cumpriu a meta e no quinto bimestre menos ainda. Portanto, o saldo negativo é muito maior, é muito mais grave do que a denúncia que foi feita à presidenta Dilma. Todos os bimestres negativos. Se nós considerarmos o número de decretos editados
pelo governador Colombo é mais grave ainda. A Dilma está sendo questionada, deputados, pela edição de 6 decretos. 6 decretos. O Colombo editou somente, considerando o mês de janeiro, fevereiro, março, julho, aliás, dezembro e março, fevereiro e janeiro, portanto, somente em 4 meses. Nós nem analisamos o ano todo. Somente em 4 meses, o governador de Santa Catarina editou 61 decretos. Ora, se 6 decretos derrubam uma presidenta, o que dizer de 61 decretos? Não derrubam o governador? Então nós estamos fechando os olhos? Então o julgamento, ele é político? Então o julgamento não é técnico, como estão dizendo os senadores? Qual é o critério de análise? Nós temos que assumir. Se vale lá, vale cá. E vejam bem, olhem os valores. No caso de Santa Catarina, é o equivalente a 2,25 bilhões, num orçamento de 24,81 bilhões. No caso do país, da União, o orçamento é de 2,87 trilhões. E os decretos somam 1,81 bilhão. Portanto, não tem nada que se compare. Se nós formos justos, amanhã se instala um processo de impeachment aqui em Santa Catarina. O pau que vale para Chico tem que valer para Francisco. Senão nós não somos justos e verdadeiros na nossa análise. Vamos lá. Se a gente considerar, aí eu escutei ontem, né, alguns dizendo não, mas houve maquiagem no orçamento para fazer de conta que as contas estão fechando, né, positivamente. E o que dizer aqui, então? Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que aponta que Santa Catarina não pagou, de 2005 a 2014, tudo o que deveria ter sido pago de acordo com as transferências constitucionais e com o percentual que está na Constituição. Vamos lá. Saúde tem a receber 418,97 milhões. De acordo com o que está na Constituição, todo o recurso da saúde não foi para a saúde. Então, o Estado está maquiando o orçamento ao invés de repassar aquilo que é devido em cada área. As APAES, 83,88 milhões em valores atualizados, de acordo com 1% do Fundo Social. Também não foi pago, também tem dívida. E se a gente considerar o recurso da educação, que chega a quase 3 bilhões de reais que não foram repassados. Então, está aqui. Se este entendimento valer para a presidenta, tem que valer para os governadores. E hoje, 17 governadores caem por esse entendimento, inclusive o de Santa Catarina. E eu quero sugerir aos deputados que façam o questionamento aos prefeitos. Quais são os prefeitos que estão conseguindo cumprir com a lei de responsabilidade fiscal e fechar as contas em dia? Então é isso. Eu quero deixar aqui o meu registro, porque nós temos que ser mais sérios e sermos mais justos. Se o Senado entender que a presidenta tem que cair, mesmo sem crime de responsabilidade, porque ela não é uma boa gestora, ok, então que assumam isso. Que assumam isso.
Mas não queiram passar uma imagem para a população de que uma gestora cometeu crime aonde não cometeu, porque não caracteriza crime. Agora, se cair a presidenta, eu quero ver os 3 senadores de Santa Catarina também explicarem as contas do Estado de Santa Catarina. Como eu falei, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. A Constituição é a mesma, a lei de responsabilidade fiscal é a mesma. E a nossa seriedade na condução da política e da fiscalização das contas públicas tem que ser a mesma. Concedo uma parte, deputado Dirceu. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Primeiro quero cumprimentar a equipe nossa que fez o trabalho tão bem elaborado e, inclusive, pode ficar registrado aí para todos os demais deputados também ter essas informações e ver a incoerência, né, a maldade que está nesta discussão toda, a sacanagem que está colocada em toda essa questão. É importante que a sociedade também acompanhe e acompanhe também todos os 17 governadores que têm o mesmo problema que a presidente Dilma, ou pior. Santa Catarina é bem pior, em termos do número de decretos, do valor de recursos remanejados, né? Então, por isso mesmo, deputado, nós estamos de cabeça erguida nesse processo. Estamos de cabeça erguida. Mesmo com tudo que está se fazendo, do golpe em curso, e aqui está aprovado o golpe, né, nós saímos, estamos de cabeça erguida. Ainda entendemos que há possibilidade, vamos lutar até o fim, de conseguir mostrar para a sociedade, para os congressistas do Senado e para o Judiciário, se não é agora, mas nos 180 dias, isso aqui vai vir para o limpo sim. E vai ter que ser mostrado para a população brasileira o que fizeram com a presidente por causa dessas questões que estão colocadas aqui, que não pode ser aceito. Então, agradeço, parabenizo Vossa Excelência e sempre estamos de cabeça erguida lutando pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Obrigado. Obrigada, deputado. Deputada Luciane.